Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos, comunidade Bom Pastor. Estamos juntos mais uma vez para conversar um pouquinho sobre a nossa fé, sobre a palavra de Deus. Se você gosta aqui das nossas conversas, olha, se inscreve no nosso canal no YouTube. Com Bom Pastor. Não, isso aí é no... O canal no YouTube, @, com Bom Pastor. Então tá bom, é isso aí. Então se inscreve lá para você receber as notificações. Se você gostar, dá lá um joinha pra gente e quem sabe fazer chegar a nossa partilha em mais pessoas, não é isso? Tem gente que já faz isso, não sei se cada irmão faz, mas tem muita gente que diz, eu repasso esses podcasts, essa partilha entre irmãos, porque tem me feito um bem imenso e vai para os Estados Unidos e vai para Portugal. Então, beleza, vamos viajar, pelo menos pelo YouTube. Você pode compartilhar, não tem problema não, valeu. Muito bem, Laura, fevereiro. Padre Antônio Fevereiro, o senhor sabe que esse podcast começou em fevereiro. Então, Padre Antônio... É mesmo? Um ano de partilha entre irmãos. Nossa, mãe já tem isso. Tá certo, beleza. Vamos nós, então. Bom, né, que Padre bom, Antônio, que bom. Padre Antônio, parabéns. Muito Padre bem, Antônio. também. Viu isso? Vamos lá, Laura. Então, fevereiro, tamo junto, o ano tá indo. Vamos junto, não pode deixar a peteca cair. Fevereiro tem umas coisas bem legais, né? Temos carnaval, mas o carnaval a gente vai ter retiro, né? Vamos ter aqui na comunidade, vamos ter o Rio de Água Viva, várias comunidades, várias paróquias fazem um tempo de retiro. Acho que aqui no Rio tá bem distribuído, né, Padre Antônio? Tem lá, quem não tá afim de ir até lá, gente, primeira opção é lá no Rio de Água Viva, na Zona Sul, o único lugar vai ser aqui, né? Os irmãos do Shalom fazem lá em Campo Grande, então tá bem distribuído. Temos opções de retiro no tempo do carnaval, é um tempo meio morto aqui no Rio de Janeiro, quem está na cidade pode aproveitar. Mas agora, logo no iniciozinho do mês, a gente já tem umas coisas bonitas. Amanhã, dia 2 de fevereiro, celebramos a festa da apresentação do Senhor, também festa de Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Luz, né? Vários títulos de Nossa Senhora são comemorados no dia 2 de fevereiro. Dia 10 de fevereiro, dia de Santa Escolástica, irmã de São Bento, uma pessoa firme em Deus e que pôde mais do que São Bento pelo menos uma vez. Né? São Gregório, que escreveu a vida de São Bento e que conta esse episódio em que Santa Escolástica ganhou uma queda de braço com São Bento. São Gregório diz, pôde mais aquela que amou mais. Ai, quem ama lindo. mais consegue mais. Viu? Dia 11 de fevereiro, Nossa Senhora de Lourdes. Também é Dia Mundial dos Enfermos. Tão né? bonito isso, né? Eu acho que é proposital, né? O dia em que nós celebramos Nossa Senhora, que em Lourdes manifesta uma misericórdia muito grande pelos doentes, oferecendo a fonte a Santa Bernadette, né? Para que as pessoas se lavem, bebam daquela água. São vários milagres, né? Muitos, né? Prodígios até, né? A igreja aproveitou esse dia para celebrar um Dia Mundial dos Enfermos, para nos lembrar dos nossos irmãos que talvez muito perto de nós estão sendo mexidos pela enfermidade, como a doença mexe com a gente, faz a gente perceber o quanto a gente é frágil e não é mole perceber essas coisas, né? Então a igreja celebra nesse mesmo dia de Nossa Senhora de Lourdes o Dia Mundial do Enfermo. Enfim, fevereiro tem umas celebrações bonitas que podem ajudar a gente ainda no início do ano, porque ainda é início do ano, a sensibilizar o nosso coração para algumas coisas bonitas, para algumas coisas importantes. Então, acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre essas festas, né, Laura? Acho que vai bem, né? Fale. Não, Padre Antônio, é que eu ia perguntar, assim, para entender, porque algumas vezes, né, pedem para a gente participar lá na Candelária dessa missa, né? Amanhã eu vou ver se certamente um grupo daqui da comunidade vai. Esse dia é dedicado, né? É o dia da vida consagrada. Né? Isso.
Tradicionalmente, já há muitos anos, se dedica a festa da apresentação a meditar toda a igreja sobre a importância dos consagrados, dos religiosos, daqueles que se ligam por votos, né, a uma vida de dedicação radical ao anúncio do evangelho, fazem isso de maneira comunitária, ou seja, encarnando de um jeito bem radical o chamado de toda a igreja a viver em comunhão, encarnando de maneira radical o chamado da igreja a depender de Deus, e os religiosos fazem o voto então de pobreza, encarnando de maneira radical esse amor que deve tornar o coração da gente indiviso. O amor a Deus deve iluminar todos os outros nossos amores. No caso dos religiosos, um amor exclusivo, né, pelo voto de castidade, que torna o amor pelos homens um amor aberto a todos, mas não limitado a uma família. Então a igreja tradicionalmente dedica a festa da apresentação do Senhor a uma oportunidade de lembrar a todos os fiéis batizados, a todos os fiéis cristãos, que na igreja nós temos essa riqueza da vida religiosa, uma vocação preciosíssima que gerou ao longo dos séculos um exército de homens e mulheres santos que, nossa, deixaram para a gente inspiração demais, né? Também é uma maneira de mostrar aos jovens esse caminho de realização, de felicidade com Deus, né? Então é um dia para isso, né? E para encorajar os religiosos a serem fiéis à sua vocação, porque a vocação deles enriquece toda a igreja. Então a igreja conta com eles, conta com os seus carismas particulares, aquilo que Deus confiou a cada congregação religiosa, o chamado que Deus faz a cada um. A igreja conta com o carisma de cada congregação. Então, o dia 2 de fevereiro, no qual a igreja celebra a apresentação do Senhor, Maria e José, que dedicam o filho primogênito ao serviço de Deus e que o resgatam, deixando no templo o sacrifício de 2 pombinhas, né? A igreja aproveita esse dia para falar dessa dedicação, dessa consagração dos seus religiosos, que são um presentão de Deus para a igreja. Pois é, Padre Antônio, eu não sei há quanto tempo na história da igreja, eu não fiz teologia, mas é tão bonito a gente ver isso, essa riqueza, né? Quando a gente encontra na rua e no meio da vida consagrada, nós temos aqueles que são, como a gente aprende, de vida contemplativa, né? Como as irmãs Clarissas na Gávea, né? Como as carmelitas, aqui no Rio a gente tem Santa Teresa e Jacarepaguá, né? As beneditinas, que eu amo tanto, aqui no Rio tem os beneditinos e as beneditinas que eu conheço em Petrópolis, né? E tantas outras. Aqui no Rio tem também, eu acho que no Grajaú, as contemplativas, né? Tem as concepcionistas ali em Vila Isabel. Isso. E as irmãs de vida ativa, tantas e tantas outras, né? Os padres como o Senhor, é muito lindo, é um presentão, como o senhor falou, que nos encoraja, nos estimula. Que lindo que hoje, em 2023, o Senhor tem chamado jovens, meninas e rapazes, né, a uma consagração radical, gostei dessa palavra, radical a Deus, e que fazem votos de pobreza, obediência e castidade. E o bonito é que, à medida que o tempo passa, Deus vai inspirando na igreja carismas novos. Exemplo, né? Bom, um mais próximo da gente, no início do século XX, o padre Tiago Alberione recebeu de Deus a inspiração de fundar congregações religiosas para anunciar o evangelho por meio dos meios de comunicação novos que estavam surgindo, né? Então a gente tem os padres e as irmãs paulinos e paulinas, né? E eles trabalham, nossa mãe, né? Tem os livros, tem hoje a internet, tem a música, tem, olha, uma infinidade de frentes de trabalho para anunciar o evangelho pelos meios de comunicação. Há alguns anos atrás, nos Estados Unidos, Deus inspirou
o arcebispo de Nova York, da época, a fundar uma congregação de irmãs da vida, cujo carisma é cultivar, né, essa cultura da vida junto às famílias e dar amparo às mulheres que, tendo o desejo de abortar, depois decidem não abortar, mas precisam de apoio para ter os seus filhos. E essas irmãs têm todo um trabalho junto até às instâncias políticas. Todo o carisma dela gira em torno da proteção à vida, de modo especial aos nascituros, né, aos nenéns que ainda não foram dados à luz. Mas veja, é um carisma importantíssimo e recente, né, uma congregação de religiosas cuja missão é lutar pela vida, né, pela preservação da vida, de modo especial dos nascituros. E a gente poderia elencar uma série de outras formas. As missionárias da caridade, né, da Madre Teresa de Calcutá, tão recente. Ainda também recentes, para estar entre os mais pobres entre os pobres. Olha, Deus não deixa de sustentar a sua igreja. Né, Padre Antônio? Pelo visto, Deus é muito criativo, porque à medida que surgem as dificuldades, ele vai suscitando as soluções, suscitando aquilo que na igreja pode ir ao encontro das necessidades do mundo. E a vida religiosa, de alguma maneira, ela vai sendo uma resposta de Deus para as dificuldades, para os anseios de cada tempo. Se você olhar para a história da igreja, você vai perceber que sempre foi muito assim, né? Em cada etapa da história da igreja surgem formas de vida religiosa que são uma resposta de Deus para as angústias, para as necessidades daquele tempo. Até na Revolução Francesa, se eu não me engano, são as Filhas do Coração de Marias, que aqui no Rio, no Humaitá, e Deus inspirou, no meio daquela perseguição horrorosa da Revolução Francesa aos católicos, aos cristãos, uma congregação, né, que surgiu sem o hábito, que não era comum naquela ocasião. Muito lindo isso, né, Padre Antônio? É incrível como Deus é pródigo, né, ou seja, é generoso e vem em socorro. Em vir em socorro de cada tempo. E se você der uma olhadinha mais atenta à história da igreja, é uma das coisas bonitas de se ver. Porque algumas pessoas imaginam que a história da igreja ela é pontuada por problemas políticos ou por decisões de poder, quando na verdade a história da igreja é a história da santidade da igreja. E a vida religiosa e as novas formas de vida religiosa em cada tempo, elas são um pouco dessa história. Né? Você falou da Revolução Francesa, o pós-Revolução Francesa foi um tempo de pipocar de congregações religiosas, a maioria delas dedicada à formação da juventude. Porque como tinha havido um processo na França e no entorno muito grande de secularização, as pessoas tinham desaprendido de conhecer a Deus, de conhecer a fé. Deus suscitou várias congregações de homens, de mulheres voltados que se dedicaram à formação das crianças, dos jovens, em meios populares, para que fosse uma nova geração de gente temente a Deus, de gente logo após a Revolução Francesa, quando foi possível, né? Então, é incrível como Deus vem em socorro da sua igreja em cada tempo, inspirando carismas que são segundo a necessidade de cada época, né? Os carismas, desde a Bíblia, desde São Paulo, né? A gente sabe que são dons particulares que Deus concede a alguém para benefício de todos. Então, cada comunidade religiosa, cada congregação religiosa nasce um pouquinho dessa maneira. Deus dá um dom particular a alguém, isso se compartilha com outras pessoas e acaba sendo para o benefício de todos, né? Então, no fundo, cada um de nós recebe seu carisma, os seus carismas, e a gente precisa, não sendo religioso, sendo leigo, sendo um fiel batizado, a gente precisa descobrir o que Deus deu para mim, que é para o bem de todos. Ah, que lindo. A gente precisa aprender a fazer essa pergunta para a gente mesmo, né? O que Deus deu para mim, que pode ser para o bem de todos, né? Na minha comunidade, na minha família, na minha sociedade. E aí a gente pode descobrir um monte de coisas legais.
Padre Antônio, eu não tenho ideia, também nem sei se o senhor tem, desculpa eu falar assim, quantas congregações religiosas, por exemplo, nesse pedacinho de terra aqui que a gente está de Copacabana, a gente tem ali na São Paulo Apóstolo, os Barnabitas, né? Que é São Paulo, o fundador... Não, é Santo Antônio Maria Zacarias. Santo Antônio Maria Zacarias. Aí no Leme nós temos os dominicanos, né? Meu Deus, aqui são seculares, aqui na Nossa Senhora de Copacabana. Mas lá em Ipanema eram os franciscanos, depois ele... Então, assim, é uma riqueza muito grande, né, Tem uma piada que diz que só o Espírito Santo sabe quantas congregações... Só o Espírito Santo... Não, mas não é não. Porque todo ano sai um anuário pontifício, que é um anuário. Novo. Entendi. E que tem lá a lista, o rol de todas as congregações que estão atuantes, né? Então basta ir lá e fazer a conta, tanto de homens quanto de mulheres. De mulheres eu acredito até que haja bem mais, né? Mas é uma grande riqueza, e a gente precisa aprender a valorizar essas riquezas. Não é? A tendência da gente às vezes, ou não conhecer e não valorizar tanta coisa boa que a nossa mãe igreja tem, ou então olhar talvez para o que haja de maior dificuldade, o que haja de imperfeição. Não, a gente precisa aprender a valorizar aquilo que é bom, o que Deus dá. Então, acho que conhecer um pouco, e cada família religiosa, de algum modo, junto com um carisma que tem a ver com um trabalho, um apostolado, tem toda uma, como é que a gente pode dizer, um novo olhar sobre o mistério de Cristo, tem uma espiritualidade, né? Então, aprender com cada uma dessas famílias religiosas alguma coisa é sempre algo muito enriquecedor. Não é? A gente vai descobrindo como a cada um Deus mostrou uma faceta do coração de Cristo, das riquezas do coração de Cristo, e ali se aprofunda vamos dizer assim, esse segredo, esse mistério, essa riqueza, e a gente pode sempre aprender alguma coisa. Isso é muito legal. Então, olha, fazemos parte de uma igreja que tem riquezas demais e tem coisa para a gente descobrir aos montes, então vale a pena, né? Não precisa ficar catando, mas de vez em quando, se você entra em contato com alguma dessas realidades, conhecer um pouco mais é muito enriquecedor. Então fica aí uma dica boa para os nossos irmãos. Dia 2 de fevereiro, amanhã, festa da apresentação do Senhor, também Dia Mundial da Vida Consagrada. Agradecer a Deus pelo dom dos religiosos, das famílias religiosas, das comunidades religiosas em toda a igreja. Eu não sei se o senhor estudou em colégio religioso. Estudei. Vou perguntar já, mas já vou dizer o meu. Então, os primeiros anos foi no Colégio São Paulo, onde eu fiz a minha primeira comunhão, e depois uma boa parte, 6 anos, no Santa Marcelina, lá no Alto da Boa Vista. Lindo, e o senhor, lindo. Padre Antônio? Eu estudei no Instituto Pio XI das Irmãs Beneditinas da Divina Providência. Beneditinas. Então... daí que o senhor começou a gostar de São Bento. Então, foram para mim um presentão. Uma das irmãs era um exemplo, irmã Joana, que era o nome que ela tinha recebido, né? Agora voltou ao nome de batismo, então irmã Carmelita. O nome dela é Carmelita, o nome de batismo dela. Que lindo! E ela tinha sido missionária na África. Nossa! E ela veio para o colégio para passar 1 ou 2 anos descansando. O nome do colégio? Descansando. Pio XI. E ela dava aula de religião pra gente. Então ela contava as coisas que ela viveu na África. Ficava todo mundo assim pra ela, né? Imagino. Ela tinha um respeito dos alunos, né? Porque aluno de colégio de irmãs é terrível, né? Ela tinha um respeito dos alunos imenso, porque ela contava as histórias e tudo, e ficava todo mundo assim, impressionado. Então ela me impactou muito. Eu era garoto, ela me impactou muito. E me inspirou muita coisa boa. Uma pessoa de Deus demais da conta. Então, acho que todo mundo tem um pouquinho, né, um contato com um religioso ou uma religiosa em algum momento da sua vida que deixa uma marca legal, uma marca bonita. Então, é algo para se comemorar. Dia 2 de fevereiro,
comemoremos com toda a igreja, não é isso? Agradecendo a Deus, né, Padre Antônio? Certamente. Os religiosos femininos, masculinos, que tanto bem fazem em todas as áreas, né? A gente falou da educação, mas o senhor lembrou logo no início da partilha entre irmãos que no dia 11 a gente celebra o Dia do Doente, o Dia de Nossa Senhora de Lourdes, e também temos congregações voltadas, né, para o tratamento, para o cuidado com o doente, né? Lembrei agora dos camilianos, né? Mas existem algumas congregações inspiradas, né, em São Camilo, algumas congregações de irmãs, então trabalham todos de algum modo voltados para o cuidado com os doentes. E a igreja, em alguns lugares do mundo, como na África, por exemplo, é responsável por um bom número de ambulatórios, hospitais, e que se essa presença não fosse real, causaria muitos apuros, né? De modo especial junto aos mais pobres, né? Temos alguns grupos que inclusive estão em processo de beatificação, né? De religiosas, de religiosos que, trabalhando com os enfermos, deram a sua vida até o fim por eles, e agora a igreja está reconhecendo esse exemplo. Algumas irmãs, aqui no Brasil talvez haja, mas eu não conheço, no Rio não há, irmãs guanelianas, que são religiosas. Há um grupo, se eu não me engano, de 6 ou 8 irmãs que estão em processo de beatificação, porque eram irmãs italianas que trabalhavam na África durante a epidemia daquele vírus Ebola, que foi terrível, e foram tiradas as pessoas, né, os europeus todos que viviam naquela área, elas ficaram. Elas decidiram, houve uma reunião de comunidade e as irmãs disseram, olha, se nós formos embora, o hospital aqui fecha e essas pessoas vão morrer sozinhas. Então as 6 ou 8 ficaram, todas morreram. Mas conscientes, e hoje existem os diáriozinhos de cada uma delas, elas contando como foi aquele tempo que elas viveram ali, mas elas tinham um compromisso com Deus de cuidar dos doentes até o fim. E elas viveram esse compromisso, né? Como ao longo da história da igreja, a gente tem histórias de religiosos que viveram em épocas de peste, né? E isso se repete ao longo da história de uma maneira quase cíclica, como a gente teve agora, né, o tempo da pandemia. Isso ao longo da história humana acontece, e de um modo né, recorrente. Então, ao longo da história da igreja, a gente encontra religiosos que tinham um compromisso com Deus de cuidar dos doentes, né? São Luís Gonzaga, que era jesuíta, a congregação, a ordem não é especificamente direcionada ao cuidado dos doentes, mas ele cuidou dos doentes e morreu por causa disso. Morreu jovenzinho, né? Eu acho que, se eu não me engano, 21 anos, morreu com peste, porque em Roma estava havendo uma peste e ele cuidava dos doentes, e até que ele próprio contraiu a doença e morreu. Outros tantos, enfim, esse cuidar dos enfermos, cuidar de Jesus, que é tão visível, né, ao coração de quem é atento, né, nos enfermos. Isso tem marcado a história da igreja, e nós temos pessoas que viveram isso com uma radicalidade muito grande, esquecidas de si próprias, para cuidar de quem estava mais vulnerável. Certamente inspirados na palavra, eu estive doente e você veio me visitar. Eu acho que na história, as santas casas, né, no mundo inteiro, nasceram por conta disso, né? De irmãs, né, que cuidavam dos doentes. E Padre Antônio, nesse ano o tema é Trata com Cuidado. O Papa cada ano escreve uma cartinha para o Dia Mundial dos Enfermos. Uma carta voltada para os doentes. Para os enfermos, para quem cuida dos enfermos. Para quem cuida dos doentes. Esse ano é aquela passagenzinha da parábola do bom samaritano, cuida bem dele, né? Trata bem dele. Que o samaritano fala para o dono da pensão. Da pensão, exato, né? Cuida bem dele, quando eu voltar, né? Pagarei o que tiveres gasto a mais. E o Papa então fala, na cartinha, eu acho que a palavra que surge com mais força é a palavra compaixão, né? Saber sofrer junto. Compaixão, compadecer-se, significa padecer junto com alguém.
Então, sofrer ao lado de quem está sofrendo, né? Cuidar de tal maneira que o sofrimento daquela pessoa você compreenda, você se coloque no lugar dela. Então, o Papa todo o tempo fala disso. Ele fala uma coisa que eu achei muito bacana, porque eu vejo de um jeito muito real nas conversas que a gente tem, por exemplo, com pessoas que têm doentes em casa, na família, e que passam um tempo cuidando desses doentes, né? O Papa diz assim, olha, viver a doença é algo que faz parte da nossa experiência humana. Todos nós, em algum momento, ficamos doentes, todos nós acabamos, em algum momento, tendo que cuidar de alguém que a gente ama e que está doente. Portanto, a doença, a fragilidade que ela suscita, a vulnerabilidade que ela faz a gente ter que descobrir na gente mesmo, isso tudo é algo humano, faz parte do nosso caminho humano. O problema é quando tudo isso é desumanizado pelo desprezo, pelo isolamento, quando a gente não reconhece a dor do outro, quando a gente não se coloca ao lado do outro. Eu achei isso muito bacana, porque é como se o Papa estivesse dizendo assim, olha, não dá muito para fugir dessa experiência. Em algum momento a gente vai ser tocado por ela. Ou porque a gente vai ficar doente, vai se sentir frágil, ou porque alguém que a gente ama está doente e a gente vai ter que tocar a fragilidade dessa pessoa. E quando você tem que cuidar de uma pessoa doente muito tempo, não tem jeito, você adoece um pouquinho também, faz parte. O Papa é como se ele dissesse, olha, não tem jeito, é assim, viu, gente? Vamos cair na real, somos seres humanos, essas coisas fazem parte do nosso caminho. O que não pode acontecer é a gente desumanizar essa experiência, ou se tornando insensível à dor do outro, ou se isolando quando a gente está doente, e não aceitando que a gente está frágil e que a gente precisa de ajuda, ou não tendo compaixão, ou seja, não se colocando no lugar de quem sofre com o outro, né? Eu acho que isso é o segredo, porque, na verdade, quando a gente tem pessoas enfermas ao nosso lado, como é uma experiência humana, portanto, cedo ou tarde a gente passa por ela, a nossa tarefa não é impedir as pessoas de viverem a sua doença. A nossa tarefa não é tirar a cruz do ombro de quem está doente. Há muitos momentos em que a gente gostaria, a gente daria tudo para tirar essa cruz dos ombros de quem está do nosso lado. Mas às vezes, na maioria das vezes, não é a nossa tarefa. A nossa tarefa não é impedir as pessoas de passarem por uma experiência que faz parte do caminho da gente. A nossa tarefa é não deixá-las passar por isso sozinhas. A nossa tarefa é estar perto, a nossa tarefa é mostrar, olha, você não está só. A nossa tarefa é não tirar a cruz delas, mas ser sirineu para elas. Então, se for o caso, pegar um pouquinho da cruz e ajudá-las a carregar. Eu acho que quando o Papa fala dessas coisas, ele está falando de coisas muito reais e que deveriam cair no coração de quem está ao lado de um enfermo, para tirar, talvez, sentimentos de culpa que não são razoáveis, né? Porque há pessoas que às vezes fazem tudo por quem está doente ao seu lado e ainda ficam, não, eu tinha que ter feito. Não, você estava lá, você ficou do lado, você tentou alegrar aquela pessoa, então valeu. A sua tarefa não era impedi-la de viver a sua enfermidade e até de viver a sua própria morte, né? Porque morte é algo que se vive. Mas a sua tarefa era estar lá, a sua tarefa era estar com ela, a sua tarefa era cercá-la de algum modo com carinho que você deu a ela. Então, valeu, você cumpriu a sua missão. Então, eu acho tudo isso muito real e a gente que é padre, que de alguma maneira acompanha muita gente nesse caminho da doença, muitas famílias que estão passando por isso, a gente percebe que há pessoas que ficam muito angustiadas, imaginando que tinham que impedir o outro de viver a sua doença. Isso não está na mão da gente. Mas se você vive ao lado daquela pessoa, a cruz dela, você está fazendo o mais importante. Se você tem compaixão, se você está ajudando essa pessoa a se sentir cercada de carinho, isso está valendo muito a pena. Não menospreze o que você pode fazer. Porque nessas horas o mais importante, o que não pode faltar é sentir
essa proximidade. Às vezes pode faltar até um prognóstico bom. Olha, você vai ficar boa. Pode ser que esse prognóstico não venha. Mas enquanto tem gente do lado, tentando alegrar, cuidando, mostrando você é importante, dá para levar. Então, essa mensagem do Papa eu achei muito bonita. Dá para encontrar na internet, né? Então, é isso que eu ia falar. É só a gente digitar cavuca lá, carta do Papa Francisco Papa, aos doentes 2023. Isso, vai aparecer lá. Nem Nossa Senhora tirou Jesus da cruz, ela ficou lá. Exato. Ao pé da cruz. Não era a tarefa dela Não era a tirá-lo tarefa da cruz, dela. como não era a tarefa dele descer da cruz. A tarefa dele era suportar a cruz até o fim. E a presença dela ali foi uma ajuda, né? Então, a tarefa da gente é a mesma, né? No final, nossa tarefa não é impedir as pessoas de terem a sua cruz, mas talvez seja estar ao pé da cruz dessas pessoas, ou em alguns momentos ajudá-las a carregar o peso da cruz, mas acreditar que isso vale a pena. E tentar fazer isso da melhor maneira possível. Também nem sempre dá para fazer da maneira mais perfeita, né? Algumas pessoas que cuidam de doentes também dizem: eu estou tão chateado porque eu, num determinado dia lá, não fui muito paciente. Sim, você foi paciente 25 dias, 55 dias, 150 dias. E um dia você não foi muito. Faz parte, gente. A gente também se estranha, a gente também briga. Depois foi lá, deu um beijo, continuou cuidando. Vamos em frente, senão a gente vai... É como um livro que tem um monte de capítulos, tem 25 capítulos bonitos, um que não é bom, você só fala daquele, né? Cuidar de um doente é muito exigente, principalmente quando a coisa se estica, se prolonga. Quem está em volta sempre adoece um pouquinho, e é natural que você se sinta exigido demais e que em algum momento você tenha a impressão de que não foi tão gentil quanto poderia. Tudo bem, mas olha, no dia seguinte vai lá, dá um beijinho, pede desculpas, ou sabe, vamos em frente, porque senão a gente vai ficar sempre sob o impacto daquilo que não foi mais legal. Quando na verdade, poxa, você passou ali 150 dias com uma pessoa, às vezes é exigente ter que segurar, ter que levar, ter que limpar. Você não está vendo que a sua fidelidade foi o mais importante? Então, veja, a gente está dizendo agora, veja, sua fidelidade é o mais importante. Quando não deu para ser com toda a gentileza do mundo, quando o cansaço falou mais alto, peça perdão e prossiga. Porque a vida é assim, se essa pessoa estivesse saudável, possivelmente você também ia em algum momento pegar no pé dela, ela ia pegar no seu. Então faz parte, né? Há doentes que são fáceis da gente cuidar, né? Porque aceitam a ajuda, há alguns que são difíceis, né? Porque não aceitam que estão limitados, não aceitam que estão doentes. Então às vezes até são meio casca grossa com quem cuida deles, e aí é difícil aguentar um negócio desse. Gente, isso tudo é gente. Nada disso dá em poste, né? Então, gente é assim, mas o importante é o que a gente, no final das contas, conseguiu viver juntos. E, Padre Antônio, ouvindo o senhor falar, agradeço a Deus de ter suscitado, né, esse podcast, a Partilha Entre Irmãos, porque nós temos muitos irmãos, pelo menos um número razoável de irmãos que não estão mais saindo de casa e que acompanham a gente aqui por essa partilha entre irmãos. Então, louvado seja Deus pelas televisões católicas, né, que podem transmitir a missa no dia da semana e aos domingos para aqueles que nesse momento ou por algum momento não estão podendo sair de casa, né? Exato. E lembrando para nós cristãos, o nosso sofrimento não é uma fatalidade e não é em vão. Nosso sofrimento unido ao sofrimento de Jesus, ele tem um valor especial, ele tem um sentido especial. O Papa João Paulo II escreveu uma carta lindíssima, diga-se de passagem, sobre o mistério salvífico do sofrimento, da dor, né? Lembrando isso pra gente, porque no mundo que a gente vive, parece que só tem valor o que a gente faz, o que a gente produz, o que a gente compra. A gente só vale quando a gente está nos trinques e está produzindo, está a todo vapor, está, né, uma locomotiva. Terrível isso, né? E o problema é que a gente precisa lembrar que a régua do mundo não mede as coisas segundo Deus. Uma boa parte da nossa vida não é fazer, é padecer.
e é preciso aprender a não desperdiçar a sua dor. É preciso aprender a unir a sua dor à dor de Jesus. É preciso fazer da sua dor um prolongamento da dor de Jesus, oferecê-la. Como ele pede, né? Exato, oferecê-la a Deus, vivê-la de uma maneira esperançosa, né, crendo que isso tudo faz parte do nosso caminho para Deus, para a eternidade. Portanto, quem está doente também tem uma tarefa, viu? Também tem uma tarefa. No livro do profeta Joel, o Senhor, num momento lá parece que vai acontecer uma batalha, o Senhor diz através do profeta Joel, avisa para quem está doente, mesmo os enfermos têm que dizer, eu sou um guerreiro de Deus, né? Então, também os enfermos têm a sua batalha a viver. Essa batalha é dentro, e essa batalha durante a enfermidade, ela não fica em suspenso, ao contrário, ela está sendo vivida de maneira mais intensa. Então, justo na enfermidade, a gente precisa se unir mais a Deus, não desperdiçar a nossa dor, oferecê-la ao Senhor. Senhor, eu agora não posso fazer muito, o Senhor sabe que eu estou padecendo, mas o que eu padeço, eu te entrego. O que eu padeço, eu uno a Jesus. Usa o meu padecer como uma oração, como a minha oração agora, né? Em benefício daqueles que precisam, em benefício da minha família, da igreja, sei lá, o Espírito Santo vai mostrar algo, né, no coração que deve ser apresentado ali ao Senhor como uma oferta, como uma intercessão. É preciso lembrar, também os doentes têm algo a oferecer. E a nossa dor é preciosa demais, né? A dor de um coração humano, ela é algo muito precioso, porque ela é algo que faz a gente tocar muito de perto a nossa fragilidade e, portanto, a nossa verdade. Aos olhos de Deus, a nossa dor tem muito sentido, tem muito valor. Então, para os doentes, será que eu preciso tentar viver o que eu estou vivendo de um outro jeito? Eu não escolhi viver isso, tem coisas que não dá para a gente escolher, elas aparecem, e se a gente pudesse escolher, escolheria outras, com certeza, né? Mas eu posso escolher como é que eu vou viver esse negócio. E aí é que está o segredo, né? Talvez, por exemplo, me tornando um doente mais fácil de ser ajudado. Quem sabe, para uns, isso vai ser um grande desafio, né? Em alguns momentos a gente pode sentir como uma vergonha receber a ajuda de alguém, né, para coisas que a gente fazia bem, que a gente fazia de maneira corriqueira. Pois então, ofereça isso ao Senhor. Eu vou me deixar cuidar. Eu vou dizer obrigado quando alguém fizer algo por mim. Talvez isso seja um trabalho grande de Deus no coração da gente, e talvez essa humilhação possa ser uma oferta nas mãos de Deus, que a gente possa fazer. E olha, 1 milhão de outras coisas que acontecem na alma da gente quando a gente está enfrentando a nossa vulnerabilidade, que é uma palavra bonita, mas que fala de algo muito duro, né? Vulnerabilidade tem a ver com chagas, né? Em latim, isso tem a ver com feridas, feridas abertas. Então, quando a gente está com as nossas feridas à mostra, Deus trabalha muito o coração da gente. A gente faz de tudo para esconder as nossas feridas, as nossas fragilidades, mas tem momentos, como na doença, em que não tem jeito. Como, né? Elas ficam à mostra. E aí, nessas horas, a gente pode, pelo menos, escolher viver esse negócio de um jeito melhor, né? E vai ser um fardo menos pesado para a gente e para quem está ao nosso lado. Uma outra maneira de pensar. Isso tudo a partir dessa reflexão que a gente está fazendo esse dia, que uma vez por ano tem no dia 11 de fevereiro, é o dia do doente, a partir de Nossa Senhora de Lourdes. Que beleza isso! Eu acho no lugar. Eu acho que é uma boa coisa. E como você lembrou de Nossa Senhora, né, ao pé da cruz de Jesus, como o Dia Mundial do Enfermo é o dia dedicado a Nossa Senhora de Lourdes, quem sabe pedir a ela: mãe, eu hoje estou aos pés da cruz dessa pessoa que eu amo, e a cruz dela é o leito aqui de casa, de onde ela não sai, ou então é o leito dela lá no hospital. Me ajuda a estar aos pés dessa cruz. Me dá sabedoria para fazer as escolhas certas, me dá fortaleza
para enfrentar isso que talvez já esteja durando um tempo. Me dá doçura de coração para que a minha presença possa ser um alívio para essa pessoa, né? Por outro lado, mãe, fica também ao meu lado, né? Fica ao pé dessa cruz comigo, porque a senhora sabe que tem dias em que é difícil. Então fica comigo, né? Talvez pedir a Nossa Senhora essa graça, ou então se você é enfermo, mãe, como a senhora ficou ao pé da cruz de Jesus, fica ao pé da minha cruz, fica ao pé da minha cama, faz companhia a mim, me ajuda a viver a minha cruz com mais entrega, com mais generosidade, com mais paciência, com mais serenidade. Eu acho que fazer esse pedido de ajuda à Nossa Senhora, que a igreja também chama de Nossa Senhora das Dores, que a igreja também chama de Saúde dos Enfermos, na ladainha, né? Nossa Senhora da Saúde. Há tantos títulos que o povo cristão foi dando à Nossa Senhora, possivelmente em momentos em que essa fragilidade estava doendo, estava pesando muito. Talvez contar com a intercessão, com a ajuda dela, possa fazer a gente enxergar o momento que a gente está vivendo com olhos de fé. Então, quem sabe vai ser uma boa ajuda também, né? Isso tira um fardo terrível de olhar a própria doença e a dos outros de uma forma como às vezes o mundo quer nos confundir, né, Padre Antônio? Foi muito esclarecedor e com muita ternura isso tudo que o senhor falou, que nos deu assim olhos de Jesus, olhos do Espírito Santo, para a gente ver a nossa própria vulnerabilidade, né? E também a vulnerabilidade do outro. Eu não sei se eu já comentei com você, mas na Casa das Irmãs Missionárias da Caridade, ali na Avenida Brasil, elas acolhem senhoras, né? Muitas que viviam até na rua e que não devem estar na rua porque têm já idade, e muitas têm problemas mentais, muitas foram descartadas pela família, e de vez em quando eu vou lá celebrar a missa para as irmãs e conversar com elas, e de vez em quando eu desço ali onde ficam as senhoras que são cuidadas por elas. E engraçado, há uns anos, acho que foi talvez ano passado, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava pregando, acho que retiro para as irmãs, e eu desci e fui visitar as senhorinhas, fui dar unção dos enfermos para uma delas. E tinha uma irmã rezando o Terço da Misericórdia com elas. E eu cheguei na hora em que, no finalzinho do Terço da Misericórdia, a gente diz assim: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. E aí elas estavam rezando, tadinhas, a irmã rezando em voz alta e elas tentando acompanhar, mas às vezes sem conseguir falar. Então, Deus Santo, Deus Forte. Quando eu entrei, essa palavra Deus Forte soou assim no meu ouvido, e eu olhei aquelas senhorinhas, eu falei: Senhor, mas a tua força está aqui. E eu imaginei o quanto naquele momento a oração daquelas pessoas que valem nada aos olhos do mundo, como a oração delas talvez estivesse sustentando muitas batalhas aqui na terra, batalhas do Espírito, né? Com a força de Deus, né? E no fundo, esse é o segredo da cruz, né? Porque alguém poderia olhar para o Calvário, quando Jesus estava pregado naquela cruz, e perguntar: Senhor, a tua força está aqui? E estava. E estava, né? Então, nós somos cristãos, a gente não pode esquecer disso, e parece que às vezes a gente esquece, né? Pessoas não são medidas, o valor da vida humana não é medida por aquilo que ela produz, por aquilo que ela gera de dinheiro, por aquilo que ela consome. Portanto, uma pessoa de idade numa cama, ali vivendo o combate, né? Vivendo a agonia, a luta da sua enfermidade, tem um valor imenso. Uma pessoa com uma limitação de saúde mental, né? Ali rezando, sem conseguir nem falar as palavras direito, né? Tem um valor imenso. O mundo vai dizer pra gente que não, né? Que você inclusive está tendo compaixão quando você interrompe a vida dessa pessoa. Por exemplo, agora na Europa está uma onda de países querendo aprovar a eutanásia, né? Não é compaixão, não é compaixão, é poupar dinheiro. É isso que eles querem fazer, poupar dinheiro, porque o valor das pessoas está no dinheiro, para esse mundo, né? E nós, como cristãos, temos que dizer: não, não é compaixão acabar com uma cruz, né? Isso é mentira, vocês não fazem isso por compaixão, vocês fazem isso para economizar dinheiro. Então, a gente não pode perder isso de vista,
porque senão a nossa régua vai ser a régua do mundo, né? E nós vamos medir as pessoas por isso, né? Ou então, não, uma pessoa pode ser abortada porque ela tem uma doença que vai torná-la talvez não produtiva. Pois é, quando cristãos começam a ver as coisas desse jeito, é sinal de que está tudo muito ruim, né? Aqueles que deviam ser a luz do mundo estão se apagando. Então, que o Senhor não permita, o Papa Francisco também diz muito isso, né? Que a gente entre nessa cultura do descarte. Né? Pessoas não podem ser descartadas como coisas. E quando a gente começa a pensar em pessoas, como a gente pensa coisas que podem ser descartadas, é sinal de que a nossa mente e o nosso coração estão longe do coração e da mente de Deus. Deus não nos fez como descarte para sermos descartados, né? Deus nos deu uma alma eterna que não é descartada nunca. E essa alma eterna tem que ser cuidada com zelo até o último instante, até o instante em que ela parte para a eternidade. Portanto, vamos olhar para as pessoas, né, e não nos deixarmos levar por essa régua que o mundo tenta colocar na nossa mão, né, do valor que é medido pelo dinheiro, pela produtividade, pelo consumo. Não é nada disso que dá valor a uma vida humana, né? Então, a doença obriga, a velhice obriga a gente a ter que pensar nessas coisas. Pois então que a gente pense nelas com um coração de cristão, com um olhar de cristão, para que a gente possa cuidar, né? Cuida bem dele, né? Que a gente possa cuidar de pessoas como que de fato elas são. Pessoas humanas que têm uma alma eterna, pelas quais Jesus Cristo deu a sua vida e que não podem ser descartadas como coisas. Que saúde dos enfermos, rogai por nós, que Nossa Senhora ajude cada um de nós a estarmos, se formos colocados ao pé da cruz de um doente, ajudarmos com toda a doçura, com a força do Espírito Santo, segurando na mão de Nossa Senhora. Amém. Vamos fazer uma oração pelos doentes e pelos que estão cuidando dos doentes. Eu acho que, né, hoje a gente precisa fazer isso, né? Amém. Então, amém. Queria convidar você que está enfermo, que está partilhando com a gente, ou você que está cuidando de um enfermo, você que é profissional de saúde, ou você que tem um enfermo na sua família, que a gente possa se juntar agora num coração só diante do Senhor para orar pelas suas necessidades, por tudo aquilo que você está vivendo e enfrentando agora. Amém. Deus, nosso Pai querido, nós agradecemos pela vida de cada irmão e irmã que está conosco em oração agora. Agradecemos pela vida de cada doente, seja qual for a sua enfermidade, seja qual for a etapa da enfermidade que esse irmão, que essa irmã está enfrentando. Nós te agradecemos porque a vida desse irmão, dessa irmã, não vale menos por causa da doença. Essa vida é muito preciosa para ti, Senhor. O Senhor olha para esse coração sofrido, vulnerável, fragilizado, e o Senhor vê um valor tão alto, tão precioso. Pai querido, nós te agradecemos por essa pessoa que hoje está cuidando de um enfermo, cuidando de seus pais, ou de seu filho, de sua filha, cuidando da esposa ou do marido. Obrigado por essa fidelidade que o Senhor está concedendo a esse irmão, a essa irmã. Obrigado porque até naquelas horas em que essa pessoa tem a impressão de que não tem mais forças, o Senhor está do seu lado e dá um fôlego que essa pessoa talvez não consiga nem entender de onde vem, mas ela prossegue, ela vai adiante e continua no seu caminho, cumprindo a sua missão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tira do coração desse irmão, dessa irmã que cuida de um enfermo, o fardo da cobrança, da culpa. Amém. Porque a missão dele, a missão dela, não é tirar a cruz dos ombros do seu doente, mas é ajudá-lo a carregar essa cruz. E mesmo quando a gente não pode mais tirar a cruz dos ombros de quem a gente ama, estar ali ao lado, fazer um agrado, dar um abraço, é muito. Obrigado, Senhor, pelos profissionais de saúde que estão conosco em oração agora, pelos médicos, enfermeiros, cuidadores, fisioterapeutas, tantos profissionais
que receberam do Senhor o talento de aliviar a dor de alguém. Obrigado, Senhor, que essas pessoas sejam conduzidas pelo Teu Espírito Santo, que elas possam agora reconhecer o valor da missão e do talento que o Senhor deu a elas, que elas não se desanimem pela falta de reconhecimento, talvez pela falta do reconhecimento financeiro que mereceriam, que elas possam descobrir hoje o valor imenso que a missão, que a profissão delas tem aos olhos do Senhor. Foi o Senhor quem deu essa graça a elas. Obrigado, Senhor, pela presença dessas pessoas ao lado dos seus enfermos, que seja uma presença cada dia mais humana, cheia da compaixão que o coração de Jesus e só Ele pode nos dar. Pai Santo, Pai querido, nós pedimos pela intercessão de nossa Mãe Santíssima e no nome de Jesus Cristo crucificado e vencedor da cruz, que o Senhor abençoe cada doente, cada pessoa, cada familiar que está ao lado do seu enfermo e cada profissional de saúde. Concede a cada um deles a graça do alívio no sofrimento. Concede a cada um deles a graça de se unir à cruz de Jesus, para que esse sofrimento não seja em vão, mas seja transformado em entrega e oração. Abençoa, Pai querido, com a fortaleza, o vigor do Teu Espírito Santo, essas vidas, que elas sejam renovadas. Aqueles a quem o Senhor desejar, seja dada hoje a graça da cura física, a cura da alma, a cura da mente, que venha uma unção de renovo, de cura e de saúde. Que venha, Senhor, uma luz especial do Teu Espírito Santo, trazendo direção para os tratamentos de saúde, trazendo diagnóstico para aquilo que não se conseguia enxergar. Senhor, estende as Tuas mãos e abençoa o Teu povo com aquelas graças que o Senhor sabe que são mais necessárias nesse tempo, nessa hora. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Muito bem, gente, irmãos queridos, estamos juntos. Vamos nós. Coragem. Amém. Laura, até a próxima, com a graça de Deus. Até a Vamos lá, próxima, um abração, Padre irmãos. Antônio. Tchau, tchau. Até logo. Irmãos.